tipografia criativa, muitos chamam de tipografia 3D, eu não sei qual é o nome que você chama, mas para mim é uma tipografia criativa, tá? Então vamos lá, vou criar aqui uma nova composição. Essa composição eu vou trabalhar com ela no tamanho que vai ser a palavra. Depois a gente vai replicar essa palavra e aplicar um efeito para que torne ela em 3D, para que transforme ela em 3D. Então eu vou colocar aqui palavra. Bom, eu fiz um teste aqui e as medidas que se encaixaram próximas da minha palavra são as que eu vou digitar aqui agora. Bom, tempo, posso deixar aqui 20 segundos, não tem problema, 24 frames, eu posso colocar aqui 29. Beleza. Vou usar, dar um Ctrl Alt Home para centralizar um anchor point, como você preferir. Bom, estou usando o Monte Serra aqui, black, tá? Eu vou centralizá-la aqui, só um detalhe, eu uso em all caps. Beleza, refri, tá? Feito isso, eu vou criar uma nova composição. Para que eu vou criar essa nova composição? Essa segunda composição, nós vamos replicar o texto. Então, vocês podem fazer o cálculo aí depois que vocês montarem a primeira palavra, vocês podem aplicar essas medidas que eu estou usando e verificar. Se não for isso, é fácil de mudar o tamanho da composição. Então aqui no caso é 3000 por 1200, se eu não me engano. Vou colocar aqui o nome de palavra replicada. Resolução full, tempo 20 segundos, beleza. Eu vou trazer aqui a palavra, né, meu texto refri. Vou aplicar aqui 90 e vou encaixar aqui no comecinho. Se por um acaso, eu posso usar aqui essa opçãozinha aqui de centralizar. Se por um acaso a sua composição tiver um tamanho que não fique muito adequado aqui, você pode vir aqui, clicar em cima aqui da aba dela, Composition Settings, e aqui você altera as medidas de acordo com a sua necessidade, ok? Agora a gente vai procurar aqui um efeito chamado Motion Tile. Esse carinha aqui. Vou jogar ele em cima do texto. O Motion Tile ele replica. E aqui no caso eu vou utilizar Output Rate. E vou aumentar aqui o valor. Ok, beleza. Para fechar agora eu vou criar uma nova composição. Essa composição é a composição final, então se você estiver trabalhando com vídeo em Full HD, 1920 por 1080, 4K ou 1080 por 1080, que seja quadrado, enfim, aí vai da sua necessidade. Aqui no caso eu vou criar em 1920 por 1080, ou pode ser 1080 por 1080. Eu vou trazer essa comp aqui que nós colocamos, que nós replicamos as palavras, vou diminuir ela um pouco. Posso centralizar. E vou procurar um efeito chamado CC Cylinder, que é esse cara aqui. Quando eu aplicar, ele automaticamente já vai trazer esse efeito tridimensional aqui no formato. Muito legal, né? E aqui nós temos os parâmetros quais nos permitem personalizar o nosso texto ali. Então, eu posso rotacionar no X. Olha que bacana. Olha que doideira isso aqui, meus amigos. Posso rotacionar no Y. A gente vai usar o Y para animar nesse caso aqui, tá? E no Z. Nesse caso, eu quero utilizar ele desta forma, porém, aqui em Render, ó, a gente tem a opção de deixar o fundo à mostra, né? Somente a parte frontal aqui, que eu acho mais interessante, e somente a parte posterior. Então eu vou deixar aqui Outside, tá? Se vocês acharem que tá cortando aqui o texto, vocês podem vir aqui nesse primeiro textinho e a gente diminui um pouquinho, não tem problema, tá? A gente diminui um pouquinho o texto ali, ele encaixou perfeitamente, olha que bacana. Eu também posso colocar uma cor na luz, tá? Posso definir uma cor, trabalhar a intensidade dela, isso é muito legal, direção. Posso trabalhar o shading, enfim, tem várias opçõezinhas ali. Nesse caso aqui eu posso até deixar uma light assim, tá legal. Trazer ela mais pro centro aqui, ok. E agora para fechar, eu vou animar, eu vou aplicar um key aqui no Y, no rotation do Y. Vou trazer mais ou menos para 5 segundos. E vou rotacionar um pouquinho. Beleza, aperto o U aqui para mim ver os keyframes. E nós temos aí uma animaçãozinha muito interessante.
Bom, pessoal, a ideia era mostrar só qual é o processo, tá? Vocês podem ficar à vontade aí para modificar conforme a sua necessidade. E é isso aí. Nos próximos tutoriais eu vou estar mostrando outros formatos. A gente pode fazer triângulos, enfim, vários outros tipos. Eu resolvi dividir em cada um específico, porque acho que ficaria muito longo essa série se fosse apenas um vídeo. Ok? Obrigado. Se fez sentido, compartilhe com alguém que você acha que precisa aprender, que vai utilizar isso. Deixa um comentário, um feedback aí. Até mais.